Bom dia. Hoje, 30 de setembro de 2023, o bate-papo com Eurípides Mendonça vai abordar o tema morte morrida ou matada. No final, você decide. Para preencher uma declaração de óbito, temos que superar este primeiro dilema: a morte foi natural, morrida, ou violenta, suspeita, matada, como diz no linguajar nordestino. Começo nesta tela mostrando um primeiro documento confiável para quem quer se aprofundar no tema. Esse texto, a declaração de óbito, documento necessário e importante, nesse caso aqui na terceira edição. A declaração de óbito é o mais importante documento médico. Outros, como atestados, laudos, também são importantes, mas a declaração de óbito ele tem duas funções que o diferencia dos demais. A primeira é que ele tem a maior relevância econômica, social, epidemiológica e sanitária de caráter de abrangência nacional. E para o indivíduo tem uma conotação sempre jurídica, ou seja, toda declaração de óbito, que é um documento médico, vai ser transformada, convertida no cartório, numa certidão de óbito, e é o documento que habilita o sepultamento do falecido. Outro documento que eu recomendo já que só quem pode assinar a declaração de óbito e preencher é o médico, é a resolução Conselho Federal de Medicina 1179/2005. O assunto é tão importante que nesse número de 2005 do Jornal do Conselho de Medicina, uma juíza fez um alerta para que os médicos não retardassem e não recusassem a emissão da DO. Vamos então usar uma ferramenta chamada discussão de um caso clínico para vocês fixarem as principais informações para a competente elaboração de uma declaração de óbito, a partir de um caso fictício intitulado Colisão entre carro e motocicleta. Um motociclista cai ao chão de terra e fica com escoriações nas mãos. Ele prestou um boletim de ocorrência que o delegado arquivou. 4 dias depois, o motociclista tem um diagnóstico de tétano, firmado por um infectologista que registra o acidente de moto no seu prontuário. No 6º dia, com febre, espasmos musculares e dispneia, vai para uma UTI com as hipóteses diagnósticas de tétano e pneumonia. No prontuário, a UTI, não foi relatado o acidente de moto. Uma tomografia dias depois mostrou o surgimento de uma telectasia e a confirmação da pneumonia da entrada. O paciente morre. Já quase totalmente preenchido, a declaração de óbito vai ao médico para preenchimento dos campos 6 e 7. Ao conferir todos os registros do prontuário, ele detecta a falta de um documento com foto do falecido. E então, taxativamente, se recusa a preencher e assinar a DO. De repente, alguém discordou da necessidade desse documento, alegando não ser praxe do serviço. A família junta então um RG, que é o documento mais constante de todos, porque certidão nacional de habilitação nem todos têm. O médico preenche a DO no campo 6 com os seguintes dados, sempre de baixo para cima, como a construção de uma pirâmide. Primeiro a gente começa de baixo para cima. Então, de baixo, causa básica inicial, tétano. As causas intermediárias, telectasia e pneumonia. E a causa final, terminal, causa mortes, insuficiência respiratória aguda.
Agora convido você para refletirmos 9 pontos desse caso clínico fictício que os ajudará a fixar a aprendizagem na elaboração desse documento tão importante. Primeiro, é praxe todo prontuário ambulatorial e ser anexado ao prontuário da UTI. Segundo, é comum os médicos, antes de emitir a DO, conferir todo o prontuário ou apenas a evolução do último dia. É comum o médico questionar a existência de um documento com foto do prontuário antes de emitir a DO. Quarto, é correto o médico preencher apenas os campos 6 e 7, delegando a terceiros a tarefa de preencher os demais campos. Quinto, se detectado um erro no caso supra, é culpa do médico. Sexto, você concorda com as causas mortas citadas no DO? Sétimo, se a família não trouxesse um documento com foto, o médico deveria se recusar a emitir a DO? Oitavo, se sim, nesse caso, quem emitiria a DO? O chefe da UTI, diretor do hospital ou outro? Quem, qual? E nono, ficou alguma dúvida nessa discussão do caso clínico entre se foi uma morte morrida, causa interna, ou matada, causa externa, que é crucial para a elaboração ou não da DO? Pensou nisso? Aqui vocês têm a DO, ela toda com os 9 campos, e aqui só o campo 6, que é condições do óbito, e aqui a resultado do médico. E aí vem a pergunta: quais dos 9 blocos, quais dos 9 campos da BO os médicos normalmente preenchem? Todos ou apenas alguns? No caso, o 6 e o 7. Morte morrida ou matada. Óbito tem que ser devidamente identificado. Do mesmo jeito, quando uma pessoa entra num edifício, ele é identificado na portaria, pelo crachá, funcionário. Cara crachá, olha para o crachá e olha para a foto. Aí você sabe que aquela pessoa corresponde àquele documento. Então, dessa declaração de óbito, eu retirei o que o médico deve fazer. Olha que coisa interessante. 1. Preencher os dados de identificação do falecido com base em um documento dela. Na ausência desse documento, caberá à autoridade policial proceder ao reconhecimento do cadáver. No caso aqui, enviando para o IML. Então, olhe como é obrigatório o médico pedir. Hoje em dia, quase todos os documentos exigem a comprovação de identidade, de identificação. Vamos agora ver 2 normas importantes. A primeira, aquela resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz no artigo 1º que é responsabilidade do médico o preenchimento da DO. Agora, a portaria do Ministério da Saúde 116 de 2009, no seu artigo 18, foi além e disse: os dados informados em todos os campos da DO são de responsabilidade do médico, cabendo a ele, o médico, preencher pessoalmente e mais, revisar o documento antes de assiná-lo. Logo, uma vez assinado, ele não pode culpar terceiros que eventualmente ou indevidamente ajudaram a preencher a DO. Um desfecho surpreso do caso. Parecia tudo concluído. De repente, o BO, aquele, vira processo contra o hospital e o médico. A justiça determinou que a DO fosse retificada, com a inclusão da circunstância que iniciou o evento. Assim, ao médico foram fornecidas a DO anterior e uma em branco. Ele preenche essa em branco, registrando as mesmas causas da anterior, mas cumpre a ordem judicial
e anexa a informação acidente de moto na DO. Depois a rasga e termina então o desfecho. Mais 3 itens para nossa reflexão, para a reflexão de todos. Vocês acham quem teria a obrigação de retificar essa DO que já tinha passado no cartório, tinha sido registrado no cartório de registros? O médico que incorreu no erro, ou o Instituto de Medicina Legal, o médico perito, que é outro método do IML? Outra questão 11, você acha que deveria ter sido consultado o CRM antes de inserir esse texto na DO acidente de moto? O médico deveria ter procurado o conselho antes de satisfazer a determinação judicial para uma melhor orientação? Se não, por que não fez? Qual é a vantagem de fazê-lo? E 12, como descartar as folhas da DO inutilizada para evitar duplicidade? Pergunto-lhes, o médico fez correto ao rasgá-la? E aí vamos uma definição de óbito por causa externa, que é o grande dilema para não errar. E matada é crime, e morrida não é. Matada sempre é uma lesão, é um ferimento, é um corte. E a morrida sempre é uma doença que causa a morte. Então, segunda definição, óbito por causa externa é aquele que ocorre em consequência direta ou indireta, como nesse caso fictício, de um evento lesivo, entre parênteses, acidental, não acidental ou de tensão indeterminada, fecha parênteses. Ou seja, decorre de uma lesão provocada por violência. Grave isso. Entre parênteses, homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita. Qualquer que seja o tempo decorrido entre o evento e o óbito. Isso aqui foi retirado também daquele documento importante, declaração de óbito do Ministério da Saúde em parceria com o Conselho de Medicina. Está aqui de novo ele. E agora, olha o que ele salienta aqui. Nunca, never, não rasgar a DO. Olha essa pergunta 12. Como proceder em caso de preenchimento incorreto da DO, como no caso em tela, em epígrafe? Resposta do Ministério da Saúde do Conselho Federal de Medicina: se por acaso o médico preencher erroneamente a DO, seja qual for o campo, deverá inutilizá-la, preenchendo outra corretamente, claro. Porém, se a declaração já tiver sido registrada no cartório, a retificação só será feita mediante ordem judicial. E aqui, ó, nunca rasgar a DO. E mais, o médico deverá escrever na DO inutilizada, anulada na DO, e devolvê-la à Secretaria de Saúde para cancelar aquele número da DO no sistema de informação. Obrigado.